A história está em andamento e eu escrevo por a cabeça de cena, que eu chamo. A história ela tem um fio condutor, então aqueles pontos de giro, apresentação, desenvolvimento, conclusão, tem o ápice, né? Tem todas aquelas coisas que é a formatação, que é os roteiros, né? Estudam. Então tem ideia de conflito. Eu criei uma cena agora que ela é um conflito. Não uma cena, uma sequência, né? São várias cenas. Então o conflito é o seguinte: num lugar onde ninguém pode voar, todo mundo tem asa e ninguém pode voar. O meu personagem tem asa e ele voa, só que ninguém sabe que ele voa. Porque é dado a loucura, o voo é dado a pessoa ser psicopata, psicopássaro. Então, nessa sociedade de homens que tem a aparência de anjos e que a asa é sem função, nasce, não se voa, e é associada à loucura, então desde criancinha é amarrado à asa, a criança cresce não sabendo que pode voar e fica lá. A asa incapaz de fazer a pessoa voar porque não tem coordenação motora, não tem treinamento de voo. Então é como se fosse um cabelo comprido. Todo mundo tem asa. E esse meu personagem, aos 14 anos, está tendo uma série de assassinatos. E acontece que esse personagem eu preciso mostrar que ele voa. Na história a gente já sabe que ele voa. Mas eu preciso mostrar na trama que ele vai voar numa situação X para salvar alguém diante desse assassino que voa. Então o que eu quero dizer é que voar não é nem bom nem ruim. Primeiro, voar, quem voa tem uma habilidade especial. Essa aqui é a explicação, a tese. A outra é que se a pessoa usar isso mal usado, é ruim também. Então realmente, na minha sociedade, quem voa tem um diferencial. Então esse adolescente de 14 anos vai fazer um salvamento de uma maneira que só quem pode voar, e ninguém sabe quem salvou, como foi isso, e a gente vai assistir isso. Só que o vilão vai vê-lo e vai ver que ele é capaz de voar também. O vilão voa, por isso que foge, e o garoto de 14 anos também voa. Passados 12 anos, esse garoto termina os estudos, presta um concurso e entra como investigador na polícia. E há muitos anos já foi preso esse psicopata, que eu chamo de psicopássaro, nessa sociedade de homens que tem a imagem de anjos. Então o que acontece? Ele vai visitar lá o presídio e conversar e tentar ver se agora começou de novo uma série de crimes e que está ligado ao crime anterior de alguma maneira. Então ele e o parceiro dele, que é um Neandertal. Eu coloquei assim, como se eu estou tratando sobre a teoria da evolução, eu criei assim uma ramificação. Os pássaros e os macacos se encontraram e nós tivemos macaco-pássaros. E depois o hominídeo com asas e o ser humano com asas. Então eu imaginei um Neandertal de asas. Aí eu imaginei que na sociedade esse Neandertal, na teoria nos estudos de arqueologia, de ossadas, o Neandertal ele cruzava com outros hominídeos como Homo sapiens e outros. Resultou no ser humano atual. Então, eu imagino que eu quero criar a ideia do elo perdido, que não dá para cruzar. Eu quero criar um homem de Neandertal, com asas também,
convivendo numa sociedade de homens e mulheres com asas, onde ele realmente tem uma pequena desvantagem na evolução, realmente tem, e ele não procria se ele fizer sexo com hominídeos, com seres humanos, e não procria. Ele quis separar mesmo. Esse seria o elo perdido. Então o elo perdido andando entre a gente, eu imaginei assim um homem Neandertal. Então são uma dupla de policiais. Antes a ideia era um gorila mesmo que falava, mas estava muito o Walt Disney e em cima dessa ideia de cartoon mesmo do Darwin. E eu mudei o nome para Sonhos de Darwin. Era o famoso clube de árvore voo, depois virou árvore voo, depois virou a arte do voo, e agora Sonho de Darwin. E eu imagino que a última cena é uma história contemporânea, de investigação, de crime. Eu imagino que na última cena a gente vai para o passado, para o Darwin. Um Darwin de asas, todo mundo tem asas. Essa é substituído, né? E vai nascer uma pessoa sem asa, e depois nasce um casal sem asa, de humanos como nós, né? E daí eu vou fazer isso ser um sonho do Darwin. Então todo esse filme contemporâneo dialoga com a época do Darwin, na viagem do Beagle, né? Galápagos, todas aquelas histórias lá. E como se achassem ele tivesse morrido, ele vai no enterro do Darwin e acham tão... Ele é dado como louco. E estão queimando lá. Então tem um livro que chama Sonho de Darwin e mostra, e se o homem viesse do macaco e não do macaco-pássaro, e não tivesse asas. E o final da história é isso, nasce de um casal de Neandertal, nasce um homem e uma mulher, irmãos gêmeos, primeiro casal de humanos sem asa. É uma história bem louca mesmo. Então o conflito que eu quero fazer é esse. Eu quero escrever essa cena. Eu ainda não sei. Esse vídeo se chamaria Eu Não Sei. Eu ainda não sei como é que é a cena. Ele tem que salvar a amiga dele lá, mas eu não sei como vai ser isso. E ele tem que ser visto pelo psicopata, pelo serial killer, e daí no futuro ele reencontra o serial killer, reconhece ele, e sabe que ele voa também. É como se fosse um segredo entre o criminoso e o investigador. E depois eu vou achar um caminho para isso. Então é essa que eu quero escrever. Eu ainda não sei. Esse é o conflito. O segredo. Tem que escrever essas cenas. Eu vou bolar. Estou criando umas coisas bem loucas, como na última vez que eu criei, ele bate as asas porque ele tem asma. Ele tem 6 anos de idade, no primeiro dia de aula. Ele é submetido a ir lá na frente da sala e falar. É um trabalho em grupo, ele justamente com essa menininha quando tem 6 anos. Aí a história anda quando ele tem 14, daí que o psicopata começa a cometer crimes na escola lá. Tem um faxineiro que é um homem de Neandertal, que fica amigo dele, né, quando ele tem 6 anos de idade, e que provavelmente vai ser discriminado, perseguido e confundido com o criminoso. Ainda vou bolar isso aí. Então eu criei umas coisas boas, porque eu imaginava que ele ia lá na frente da sala de aula, não pode voar, os pais orientaram, falaram assim, não voa, e acabou, não pode voar na frente dos outros. Né, você tem que parar de voar. Ele com 6 anos ele voava. Em casa, escondido, porque é crime, é associado à loucura. Quem pode voar pode cometer crimes. E a gente está associando a criatividade a uma capacidade, a usar um sentido, né? O sentido do voo. E ele vai lá na frente da sala e ele fala, foi um trabalho em dupla entre ele e a menina, e tem que ir lá na frente e falar. E ele vai lá e ele começa a sentir falta de ar porque ele está sem a bombinha de asma. Ele começa a bater asa para poder respirar.
Aí a professora tira ele da sala, os pais são chamados. Ele é levado lá para a cobertura do prédio. A escola é um prédio. Então embaixo, primeiro andar, é o Fundamental Ciclo 1. Né? Ele está no primeiro ano. E lá para cima tem o ensino médio. Então ele é levado pelas escadas lá na cobertura e ele fica sentado no beiral assim, do prédio, que é um contrassenso.